Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem disse que tu és? Um profeta, um agitador qualquer.
Eu quero que você tome a sua Bíblia por um instante. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. Isso. Queria que todos ficassem em pé agora. E se tem alguém assentado, se for um paralítico, é hora de você exercer fé, segurar na mão dele e falar, levante e anda, hein? Todos em pé, isso. Se alguém não trouxe a Bíblia, ela pode estar no seu iPhone, no seu iPad, ainda tem que estar no seu coração também. Mas vamos dizer juntos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra, ao poder inerente nela, Senhor, para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar. Senhor, que a Tua palavra cumpra todo o propósito pela qual o Senhor a trouxe. Que nessa noite ela produza salvação, aponte caminho para os que estão longe dos teus caminhos, para saber que a porta está aberta para a volta. Senhor, conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, Senhor, porque eu oro no nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, eu gostaria que hoje nós fizéssemos assim um pouquinho diferente. Porque o texto que vamos ler, eu creio que a maioria sabe de cor. Logo que uma pessoa vem para Jesus, ele aprende logo, começa a decorar muitos versículos, vai decorando. E decora muitos salmos, muitos salmos. E o primeiro salmo que ele decora, qual que é? Qual que é? 23. Então, quem sabe de cor o salmo 23? Levante a mão. Isso, levante a mão, isso. Isso. Então, quem está com a mão levantada, fica com a mão levantada. Então, quem sabe de cor, vai falar de cor, mas quem não sabe de cor, pode ler, sabe? Sem problema. Então, se você não está com a mão levantada, então fique com a Bíblia aberta. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pode dar um aplauso para Ele? Bendito seja nosso Senhor. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Nessa noite eu quero caminhar com você, com a Bíblia aberta no Salmo 23. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Não há um momento sequer que você pode ler, cruzar os braços e falar, eu já recebi tudo o que esse texto tem. A palavra de Deus é do tamanho de Deus. É infinita. Compreende? Não há um momento que você diz assim, eu já extraí tudo que podia extrair aqui. Pelo contrário. É quando você espreme uma laranja, vai até, mas você espreme mais um pouquinho, está em mais. É assim a palavra de Deus. Não há um momento que você diz assim, pronto, cheguei. E hoje à noite eu quero falar exatamente sobre essa expressão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos falar? O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Outra vez, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo que Deus fez é para durar para sempre. E não é para faltar nada. O sol é o sol desde quando Deus disse, haja luz. Não é para faltar. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo e coloca ali aquele ser maravilhoso que Ele fez, o homem. E Ele coloca num jardim. Havia no Éden um jardim plantado. E Deus coloca o homem ali. Coloca a mulher ali para o homem. Não ia faltar absolutamente nada. Não ia faltar nada, 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 nada. Naquele jardim, Deus pediu um homem apenas para cuidar do jardim. Não era para um homem, não. O homem tinha que fazer alguma coisa, porque as árvores frutíferas estavam ali, tudo estava tão pronto, para o homem não ficar só barrigudo. Então o homem tinha que fazer exercício também. Por isso, Deus falou para ele trabalhar ali no jardim. Mas Deus criou tudo, tudo estava pronto, tudo perfeito, tudo glorioso. Quando você percebe a cena da criação, tudo pleno, o que faltava para o homem? O que faltava para o homem? Não tinha falta nenhuma. Não tinha falta nenhuma. O homem não precisava comer daquela fruta de forma alguma. Tinham milhões de árvores frutíferas. Deus havia dito apenas isso, olha, essa aqui, não mexe com ela não. Fique com as outras. Não era falta de alguma coisa. Não era falta de alguma coisa. E toda a história do homem ficou bagunçada exatamente por causa disso. O que falta? O que falta? Quando você olha essa sua própria vida, você pode perceber dizendo assim, olha pastor, está faltando isso, falta aquilo, falta isso, falta isso, falta aquilo, aquilo outro. Mas quando você mergulha aqui no Salmo 23 e em tantos textos da palavra, tudo que Deus quer é que você venha para Ele, sabendo como Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E essa palavra abundância significa algo assim que transborda, sabe? Esse copo aqui está vazio um pouquinho, mas Ele quer que seja sempre assim, olha. Sempre assim. É assim que transborda. Assim que transborda. Mas é uma fonte inesgotável. Quando a palavra diz, o nosso maior inimigo não é o diabo, porque Jesus lidou com ele. Nosso maior inimigo é a ignorância. Por isso que a palavra diz, o Senhor falando, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. É a falta do conhecimento que destrói. É a falta do conhecimento que leva muitas pessoas a viverem uma vida de tanta sequidão, porque não conhecem. Um dos nomes do Senhor é esse, Jeová Jireh. E essa expressão Jeová Jireh significa o Deus que é o provedor, é aquele que Deus que faz. E eu preciso crer nessa verdade para nada me faltar. Nada me faltar. A palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nos opera. Nosso chamado, o chamado dele, não é simplesmente para satisfazer os nossos sonhos, mas as nossas necessidades. E em cima de nossas necessidades, a palavra diz aqui de uma forma tão clara, nada vai nos faltar. E eu quero plantar no seu coração alguns versículos. Começando no Salmo de número 33, o Salmo 33, o verso 18 e 19. Se pertinho de você tem um irmão que está sem a Bíblia, divida a sua com ele, porque se você permitir que essa palavra caia no seu coração, ela vai florescer. Diz assim, Salmo 33, o verso 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome o quê? Conservar-lhes a vida.
Se você olhar no Salmo 34, bem do lado, Salmo 34, o versículo 9 e 10 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha o versículo 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha o verso 22, Salmo 34, verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O moço esqueceu de pôr o 22 aí, coloque então. Vamos ler junto o 22, 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vira a página no Salmo 37. Salmo 37, o verso 18 e 19. Salmo 37, verso 18 e 19. Vamos ler? O 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome o quê? Se fartarão. Olha o Salmo 84, o versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Algo que você precisa guardar. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas agora, com a medida que você vai lendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra do Senhor. O Salmo 84, 11 diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, há uma expressão aqui tão linda. Gênesis 48, o versículo de número 15. Gênesis 48, o versículo de número 15. De toda aquela situação lá no Egito, da fome, vocês conhecem toda a história de José e aquele momento assim. No versículo 15, Gênesis 48, 15 diz: e abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Jacó está velhinho, ele vai morrer logo daqui, mas o testemunho que ele traz deve ser o meu e o seu testemunho. E ele diz assim: e abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Quando você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não pense que vai faltar é apenas abobrinha, arroz, carne moída, feijão. Não, tudo. E essa expressão faltar significa aquilo que está como que um buraco, uma necessidade, um grito na nossa alma. Não apenas necessidades físicas, mas as necessidades em todos os aspectos da nossa história. No livro de Mateus, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, o verso de número 33, o Senhor faz uma promessa. E a nossa vida é promessa. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Você só vai colher, querido, aquilo que você plantar. Não adianta você querer plantar aqui uma semente de milho em cima desse tapete que não vai florescer. Não é um bom terreno para isso, isso não funciona. Mas quando você lê Jesus falando, Mateus 6, o verso 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e o quê? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quais dessas coisas? O comer, o beber, o vestir, essas necessidades no natural. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, é quando você o coloca como o primeiro mesmo. Agora olhe para mim, ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele nunca será o segundo. Nunca se esqueça disso. O Jesus
é o primeiro, ou ele nunca será o segundo. E quando diz para você buscar, não é um espaço geográfico, não é isso. É dentro de você. Quando ele é o primeiro, quando ele é a sua paixão. É pena que tanta gente tem dificuldade de compreender isso. Eu já vi pessoas que quando vão orar, elas oram assim: ó Deus, agora eu entro na tua presença. E eu fico pensando, gente, ele estava fora da presença? A nossa vida não é uma questão de entrar na presença de Deus, é viver na presença dEle, é caminhar com Ele. Ah, mas o dia de viver na presença dEle é domingo. Não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Compreende? É todo o tempo. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você lê Mateus 17, o versículo número 20, Mateus 17, o verso de número 20, novamente o Senhor diz, quando você vive assim, experimentando essa graça tão maravilhosa, que nada vai faltar, Ele diz, e Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. E essa palavra, nada vos será impossível, vamos falar? Nada vos será impossível. É a mesma expressão, nada vos faltará. Compreende? Essa expressão final que Jesus usa aqui, nada vos será impossível. É a mesma expressão do Salmo 23. Nada vos faltará. Se nada vai faltar, significa o quê? Que você pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Nunca vai terminar. Nunca. Por isso ele diz, nada vos será impossível. Vire um pouquinho, Mateus 21. O verso 22, Mateus 21, o verso de número 22, ele diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto, fale comigo, e tudo quanto, é a mesma expressão, nada me faltará. E tudo quanto, você pode colocar isso dentro desse pacote, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como que eu me aproprio daquilo que vem do meu pastor, que é o Senhor? Que veículo eu tenho? Será que é empurrando um carrinho igual de supermercado, que eu posso ir lá tirando lá das prateleiras e colocando? É através da oração. É através da minha comunhão com Ele. É através do meu relacionamento. Então a oração não é simplesmente alguma coisa assim, tão etérea. A oração traz essa realidade. Você experimenta isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui ele diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Fale comigo, crendo. E a promessa dele qual que é? Recebereis. Marcos capítulo 9. O verso 23. Marcos capítulo 9, o verso de número 23. Novamente Jesus diz assim, ao que lhes respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos falar? Tudo é possível ao que crê. Essa mesma expressão, tudo é possível ao que crê, é a mesma expressão, nada me faltará. Compreende? Todas as vezes que você lê aqui, Jesus falando, tudo é possível ao que crê. Vamos falar? Tudo é possível ao que crê. É a mesma frase, nada me faltará. Marcos capítulo 11. Marcos 11, verso 22 e 23. Marcos 11, 22 a 24. Diz assim, Marcos 11, 22 a 24. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz.
Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quando você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas diz assim: mas crer que se fará o que diz. Crer. Não adianta você ficar repetindo. Lá em casa eu tenho um papagaio, chama Bonitinho, ele é crente e canta, sabe? Ele canta as músicas do Dedé, ele diz: meu pastor não vai deixar na minha vida, algo me falta. Vai assim. Se a gente ensinar para ele o Salmo 23, ele vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não é oração, você está repetindo papagaio, Deus não vai repetir, Deus não vai atender um papagaio. Não é uma questão de você falar simplesmente. Por isso que a palavra diz: mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Não adianta você ficar repetindo: se é meu pastor, nada me faltará. Mas será que vai acontecer mesmo? Mas e isso e aquilo outro, e como que está, e mil coisas assim. Mas é preciso que ele termina dizendo: mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Outro evangelho, Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo número 9. Lucas 11, 9. Jesus diz: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais. Quando você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O seu coração tem que ficar encharcado dessa convicção. Vire para o capítulo 12, Lucas 12. Olha o verso de número 30 ao 32. Lucas 12, 30 até o 32, diz assim: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus. Você tem que ter a convicção que no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, Ele olha para você como se somente você existisse. Ele escolheu fazer assim. Quando você lê esse texto, ele começa dizendo: porque os gentios, e falando aqui de gentios em certo sentido, assim, de uma forma bem, para vocês entenderem, muito simples, não é bem só isso, é aqueles que ainda não experimentaram a graça salvadora do Senhor, que não conhecem essa expressão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E ele diz: não temais, ó pequenino rebanho. Jesus não nos chama simplesmente de gente, Ele nos vê como rebanho, como ovelhas, como ovelhas. Por isso que o Salmo tem toda essa conotação do pastor e as ovelhas. E ele dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o quê? O seu reino. Quando você chega no Evangelho de João, essas verdades estão aqui de uma forma tão clara. João capítulo 10,
verso 28 e 29. O Senhor nos vê, a mim e a você, como ovelhas. E Ele diz para mim e a você estas verdades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verso de número 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você transformar esses versículos 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não é mais isso aqui, numa única frase qualquer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você lê em João capítulo 15, João 15, o versículo de número 7. João 15, o versículo 7. Qual o tamanho da sua compreensão de Deus? Você precisa sempre entender isso. Diz aqui a palavra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que ele disse isso? Porque lá atrás a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O verso 16, João 15, 16. Aqui está o seu retrato. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, vamos falar? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E o que ele disse? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você lê, vira a página, João 16, o verso 23. João 16, o verso 23 até o 26, dizem assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Caminhe um pouquinho para Romanos capítulo 8. Romanos 8, o verso de número 32. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Da página primeira da Bíblia até a última página do Apocalipse, é esta verdade. E esta verdade que você tem que não apenas conhecê-la intelectualmente, mas vivê-la, desfrutar dela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Romanos 8, o verso 32, a palavra diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele. Não adianta você ter qualquer coisa sem Jesus, não é nada. O mínimo com Jesus é tudo. Mas o tudo sem Jesus é nada. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. A vida só é vida quando Jesus é o primeiro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele, todas as coisas. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa verdade corre a Bíblia todinha. Filipenses 4, o verso 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus o quê? Cada uma de vossas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é falta? É necessidade. E aqui a palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Não é nada fora de Jesus. É nele, através dele e para a glória dele. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Fale comigo. Cada uma. Cada uma. De quê? Das nossas necessidades. Em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, o versículo 5. Hebreus 13, o verso 5. Hebreus 13, o versículo 5. E o verso 6 dizem: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? E ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o Senhor dizendo, e é você proclamando. Vamos falar? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Vamos falar com a boca cheia, vamos falar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês estão vendo? Todos esses textos falam a mesma coisa. Traz a mesma coisa. Para nós não vivermos assim. Chega um pouquinho para frente, depois de Hebreus você tem Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Tiago capítulo 1, do verso 5 ao versículo 8. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando você diz: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você mistura uma pitada de dúvida, porque Satanás, ele nunca vem falando com você uma mentira deslavada. Ele te conhece, mas ele procura colocar algo que se chama a dúvida. A dúvida, será que é assim mesmo? E quando você olha o histórico da sua história, aí você começa a falar: está faltando isso, está faltando isso, faltando aquilo, aquilo outro. Mas volte-se para a palavra. Você não pode firmar a sua história em cima de um sentimento. Você tem que estar firmado em cima da palavra. Compreende? Em cima da palavra e vivê-la. Quando você chega em 1 João, um pouquinho para frente, 1 João capítulo 3, versículo 20 e 22. 1 João capítulo 3, versos 20 a 22. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, como que você vai agradar a Deus? Como que você vai agradar a Deus? A única maneira de você agradar a Deus é crendo que Deus é Deus e que Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Só isso. A maneira de você agradá-lo é apenas isto. É você deixar que Ele seja Deus na sua vida. Nunca duvide dEle. Nunca. É a maneira de você agradá-lo. Você não vai agradar, vou dar essa flor para Deus. Deus não quer flor, essa flor foi criada por Ele. A única coisa que Ele vibra é quando Ele pode olhar para você, e como olhou para Jó, e disse, viu meu servo Jó? Ele me ama. Eu sou o primeiro na vida dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vire aqui para 1 João capítulo 5, versículo de número 13. João capítulo 5, de 13 a 15. Diz assim, essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você está orando para sua sogra morrer amanhã, Deus não vai te ouvir. Entenda. Está compreendendo? Não é assim, esse pacote não é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas é preciso saber aqui o que está escrito. E ele diz aqui, olha o 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que? Ele nos ouve. Ele não vai te dar algo que não for da vontade dEle. Não adianta você pode espernear, chorar, fazer jejum de 80 dias, mas aquilo que não é da vontade dEle. Sabe por quê? Porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Nós somos limitados, nós vemos apenas o aqui e o agora. O Senhor Deus, Ele responde com sim. Deus responde com não. Mas quando Deus responde com não, você tem que entender que Ele continua te amando da mesma maneira. Nós, os homens, entendemos errado. Nós só entendemos se a pessoa responde com sim, é porque ela me ama. Mas se ela me responde com não, será que ela deixou de amar? Não. Outras vezes Deus vai responder, espere um pouco, mas Ele vai responder. Por isso o verso de número 15 diz, e sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos, e estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então vamos voltar agora lá para o Salmo 23, que eu quero terminar com os irmãos. Primeiro, o Senhor é o pastor de você. Você tem que ter esse entendimento de uma forma muito clara. Nada nos faltará. Vamos falar? Nada nos faltará. Não vai faltar uma série de coisas. Não vai faltar o repouso. Não vai faltar o descanso. O verso 2 diz assim, Ele me faz o quê? Repousar. Vamos falar? Repousar em pastos verdejantes. Sabe, esse repouso aqui é algo assim diferente. Uma característica na vida do cristão que entende essa palavra do Senhor, ele não vive tão agitado. Por isso que o Senhor diz que nós temos apenas um dia para ser vivido de cada vez. É verdade que nós temos uma série de compromissos para o dia de amanhã, mas você não pode sofrer hoje a dor da injeção que você vai tomar amanhã. Por isso você tem apenas um dia para viver. Viva intensamente esse dia. E aqui ele diz, Ele me faz repousar. É descanso, repouso. Não vai faltar a restauração. Olha o versículo 3, ele diz assim, refrigera-me, o quê?
a alma. Sopre um pouquinho na sua mão. Não é assim? Sopre de novo. É refrigério. Sabe, a presença do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Muitas vezes a gente fica tão agitado, sabe, suadão e tal, e você, deixe Deus ser Deus, filho, você nunca vai ser Deus. Muitas vezes a gente fica atrapalhando Deus, vai dormir, fala com seu irmão, vai dormir. Sabe por que os seus amados Ele dá enquanto dorme? E muitas vezes você fica atrapalhando Deus agir na sua vida, vai dormir, porque você fica atrapalhando o agir de Deus. Ah, mas eu tenho, querido, descansa nele. E diz aqui, refrigera-me a alma. Não vai faltar o quê? Orientação. Vamos falar? Orientação. Ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai te guiar. Mas muitas vezes você quer guiar Deus. Ó Deus, me siga, viu? Me siga, viu? Eu sei o caminho. Deixe Deus te guiar, filho. A palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição. A nossa vida é a dependência de Deus. Desde que você veio para o Senhor, você tem que viver essa vida. Então entregue para experimentar tudo isso. Não vai faltar direção. Ele vai te guiar. Agora Ele fala com você uma vez. Se você não obedecer, tomar o caminho, você pode ser destruído. Porque Ele não fica falando duas vezes. A obediência é a primeira vez. É importante você sempre ter esse coração tão aberto. Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Talvez você ache que aquele caminho, aquela decisão que você está tomando é a melhor. Mas quando você confere na Bíblia, ou o próprio Espírito testifica no seu coração que não é aquele caminho, escolha se render ao caminho do Senhor. E Ele diz, guia-me, 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 guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Mas como saber se é o Senhor que está falando com você, se não o outro? Você precisa ter o seu ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? Em João capítulo 10, o versículo de número 5, Jesus nos ensina, João capítulo 10, o verso de número 5, ele diz assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A maneira de você conhecer, por exemplo, num banco, os caixas antes de trabalhar no banco, muitos fazem um treinamento muito forte para saber se alguma nota é falsa. Mas eles são instruídos não para conhecer a nota falsa. A instrução é para conhecer a nota verdadeira. O trabalho deles é para discernir e conhecer a nota verdadeira. O tempo deles não é gasto para conhecer a nota falsa, é para conhecer a nota verdadeira. Assim também nós temos que conhecer a voz do Senhor. E a voz dele está aqui. É por isso que em cada reunião você levanta a Bíblia e diz, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. É por isso que nós aqui em Lagoinha, nós levantamos a Bíblia e lemos a palavra. E é isso que vai trazer vida. É por isso que ele diz, as minhas ovelhas o quê? Ouve a minha voz.
Quando ele diz exatamente isso, você precisa ter esse nível de entendimento. E ele diz que não vai faltar também o quê? Coragem. Olha o versículo 4 do Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não pense que o vale da sombra da morte é o cemitério, coisa assim. Não. Nós vivemos nesse mundo que é um vale da sombra da morte. A todo momento você experimenta isso. Mas é preciso atravessar esse vale com uma coisa chamada coragem. Não faltará coragem. E você vai dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se é alguma coisa que a ovelha precisa, acima de tudo, é de coragem. Não é tanto a coragem apenas para lutar, porque a ovelha não sabe lutar. A ovelha não sabe lutar. A ovelha não tem como lutar. De fato, a ovelha é o animal mais inofensivo no mundo doméstico. Não tem bicho mais inofensivo no mundo doméstico do que a ovelha. Mas para que coragem? Para que coragem? Não faltará coragem para quê? Coragem para confiar no pastor. É preciso coragem para confiar no pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é preciso coragem para você confiar no pastor. Lembra daquela cena quando, no meio lá do mar da Galileia, aquela tempestade terrível, os discípulos estavam no barco, era noite, escuridão, vento, as ondas, e Jesus vai caminhando sobre as águas. E Pedro diz: quem é? Jesus: vem, Pedro, vem. E Pedro colocou os pés e começou a andar. Coragem, coragem é isto. O que a ovelha tem que ter é coragem para confiar na palavra do bom pastor. Jesus não ia deixá-lo afundar de forma alguma. De todos os 12 que estavam ali no barco, só Pedro que pulou na água. Jesus disse: vem. Todos eles podiam ir. Todos. E quando foi que ele perdeu a coragem? Quando ele deixou de confiar. Quando ele deixou de olhar para o Senhor. Quando ele esqueceu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a afundar. E você só afunda quando? Quando você perde a coragem de continuar confiando nele. A carreira da nossa fé é um passo atrás do outro. É essa caminhada com ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não vai faltar também o quê? O consolo. Não me faltará consolo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vivemos num mundo sem consolo. As pessoas aí fora, o que elas mais precisam é de consolo. Somos nós, a igreja do Senhor, que podemos abraçá-las, podemos beijá-las. O que o mundo aí fora precisa, ansiosamente. Por que essa mocidade toda, tantos estão indo para vidas assim tão tortas? Tudo que eles querem é um abraço, é um consolo. E quando lemos nas Escrituras: o Senhor é meu pastor, Ele diz: a tua vara e o teu cajado, o que faz? Me consolam. Olha o Salmo 147. Salmo 147, os versículos 3 e 4 diz assim. Salmo 147, 3 e 4. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Olha o verso 6. O Senhor ampara os humildes
e dá com os ímpios em terra. Mas quando você lê Isaías 43, 13, Isaías 43, o versículo de número 3, Isaías 43, 13, ele diz assim: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Esses versos, eles não prometem que ficaremos imunes às tristezas, porque experimentamos. Eles não garantem isso, mas a promessa do pastor, ele diz, ele atravessará conosco. Ele atravessará conosco. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você passar por esse vale, a promessa diz, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, tu estás comigo. Nada me faltará. Não vai faltar o suprimento. O verso 5 diz assim: prepara uma mesa perante mim. Prepara uma mesa perante mim. A ovelha é incapaz de encontrar alimento sozinha. Ô bichinho difícil a ovelha. A ovelha é incapaz de encontrar alimento sozinho. A pastagem tem que ser preparada pelo pastor. É aquela palavra El Shaddai. É um dos nomes do Senhor. El Shaddai. É aquele que supre. É aquele que dá o seio. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, portanto nada me faltará. Não vai faltar o quê? Proteção. Porque diz aqui, olha no verso 5: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Adversário. Todo tipo de situações que vem o inimigo para matar, para roubar, para destruir. Quando você diz: Senhor é meu pastor, mas não vai me faltar proteção. O Senhor é meu pastor, não me faltará o quê? O poder, porque diz: unges a minha cabeça com um óleo e o meu cálice transborda. Põe a mão na sua cabeça. Sabe, sobre a sua cabeça deve existir isso, o óleo da unção, o Espírito Santo, sabe? Você precisa ter esse entendimento que você, a sua proteção, o poder do Espírito. O inimigo vem, mas maior é aquele que está em você. Por isso que sobre a sua cabeça diz: unges a minha cabeça com óleo. E o óleo é o símbolo do Espírito Santo, do poder. Você recebeu o poder, não é só para ter sapatinho de fogo. Você tem o poder do Espírito Santo em você. Maior é o que está em você, é aquele que capacita você. Você tem que ter esse entendimento: o Senhor é meu pastor e não me faltará o poder, porque o poder está aqui, o poder do Espírito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É exatamente isso. Jesus foi cheio de poder. Quando aquela mulher tocou nele, aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou nele, Jesus parou, e parou todo mundo, e ele disse: porque eu senti, de mim saiu o quê? Poder. Assim tem que ser na sua história. O Senhor é meu pastor, e não me faltará abundância. O meu cálice transborda. Vamos falar? O meu cálice transborda. A vida que Ele tem é abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É transbordar, transbordar. O Senhor é meu pastor e não faltará a bondade e a misericórdia nos acompanhando. Por isso termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Domingo a bondade e a misericórdia me alcançam. Não, filho, é todo dia, é toda hora, é todo momento. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Olhe para trás um pouquinho. Pode olhar para trás. O que você está vendo? O que você está vendo? Hã? O que você está vendo? Olhe direito, olhe para trás, de novo. O que você está vendo?
Você está dizendo, olha, eu estou vendo um irmão muito bonito atrás de mim. Não. Mas eu queria que você olhasse no mundo espiritual, irmão. O Senhor disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aonde você estiver, quando estiver, sempre. Se você olhar para trás, você sempre tem que pensar. Nunca se esqueça disso, que a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade é aquele pacote que tem tudo que nós carecemos para a vida. E a misericórdia é tudo que recebemos pela graça do Senhor. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Misericórdia é isso. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nem eu existiria, nem você, nem esse mundo. A palavra diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. E que as misericórdias dele se renovam a cada manhã em nossa vida. A bondade e a misericórdia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora a bondade e a misericórdia querem pegar você. É como se fosse a sua sombra. Você olha para trás, está ali bem junto. Mas quando você chega ao meio-dia, é tão interessante. Ao meio-dia, quando o sol está no seu zênite, você olha, não tem sombra nenhuma. Porque a sombra está debaixo de você. A misericórdia e a bondade chegaram juntos. Por isso que a palavra diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E o dia perfeito é o meio-dia. Não no horário de verão. Mas no meio-dia não tem sombra nenhuma. Significa que a bondade e a misericórdia, o quê? Chegaram. Por isso que na sua vida, nunca saia do meio-dia. Nunca. Nunca saia dele. Jesus, um dos nomes dele é chamado o Sol da Justiça. E o Sol da Justiça se revela ao meio-dia, quando não tem sombra nenhuma. Por isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, nada, nada me faltará. Para todo sempre, para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Aleluia. Quem recebeu algo de Deus, dê um aplauso para ele. É isso aí. Vamos viver essa verdade. Dê a sua mão para o irmão que está aí ao seu lado. Os músicos tomem seus lugares. Dê as mãos pelos corredores também. Olhe para mim. Durante 1 hora a palavra de Deus foi ministrada ao seu coração. Mas ela não pode chegar apenas aos seus ouvidos. Traga para o seu coração. A palavra diz, escondi a tua palavra no meu coração. Eu guardei a palavra no meu coração, com um propósito, para não pecar contra ele. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele ser Deus na sua vida. O Senhor é meu pastor, nada, nada me faltará. Levante a mão desse irmão, vamos cantar essa verdade.
palavra diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas que nesta noite você possa dizer de todo o coração, coloque suas duas mãos sobre seu peito, põe perto do seu coração, vamos falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 3 vezes, vamos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outra vez: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra vez: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Feche os seus olhos, ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra, perdoa-me, Senhor, todas as vezes que eu duvidei dela, mas nesta hora eu quero, Senhor, viver esta palavra. Eu quero te honrar vivendo esta palavra. Ajuda-me, Senhor, no meu dia a dia, a não olhar o tamanho das circunstâncias, mas, ó Deus, eu quero ter os meus olhos fitos no Senhor, ouvindo o Senhor dizer: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui, que precisam da salvação e da reconciliação. Eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso ser salvo, eu não consigo por mim mesmo me salvar, mas nesta hora, arrependido, eu abro meu coração e eu te peço: Jesus, entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, agora eu volto na certeza do teu perdão, porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará uma nova chance, o teu perdão. Continue com seus olhos fechados, só o Espírito Santo andando em nosso meio, movendo. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir esta oração, mas eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas bateu aquela saudade como um filho pródigo. Você veio aqui hoje e é o momento da sua reconciliação. Eu quero orar por você que hoje toma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Quero orar por você que hoje se reconcilia com Ele. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, sem constrangimento algum. Nós somos aqui, povo de Deus, família de Deus. Estou vendo aquele moço de blusa vermelha lá atrás. Pode levantar bem alta a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o recebe como seu Senhor e Salvador, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e quero orar por você agora, sem nenhum constrangimento. Isto. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares, venham até aqui, lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo. Deixe seu lugar e venha. Mas quero pedir a você que já é salvo, que está bem com Deus, olhe para a pessoa que está ao seu lado
Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de você ministrar aos corações. Enquanto vamos cantar essa mesma música, Deus Fiel, esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de você poder falar: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, ou eu volto aos teus caminhos. Esta é a hora de Deus para você. Deixa ela sozinha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para o seu coração. Eu não vi você olhar para trás. Ande, fale com o outro. Pergunte ao outro como está a sua vida com Deus. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem minha hora vai chegar. Domingo que vem minha hora vai chegar. Sua hora é agora. Seu momento é esse. Você que nos assistiu até agora, tudo que você ouviu foi a palavra de Deus. Ninguém te ama mais do que Ele. Você ouviu dizer Jesus, Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A sua salvação pode chegar agora para você. A sua reconciliação pode ser agora. Tudo que você tem que fazer é como estes estão fazendo: abrir o coração. Ele vai entrar na sua vida, vai mudar a sua história. Faça isto hoje. Não sei onde você está, mas eu sei que o Senhor está aí e Ele pode mudar completamente a sua história. Há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Você pode ligar. Estamos aqui em Belo Horizonte. O código aqui é 31-3429-9550. Que o Senhor te abençoe e te abençoe. Nossos pastores vão se aproximar desses que estão aqui. Você que continua vindo, esta é a hora de Deus para você. Vocês podem ficar em pé. Chegue aqui bem próximo de mim. Pode chegar bem perto aqui. Jesus, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Tudo será tão novo na sua história. Tudo. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. E hoje é esse recomeço na sua história. Não vai faltar o perdão. Não vai faltar a expressão da misericórdia dEle. Não vai faltar a restauração em todas as áreas. Agora você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aqui, mas é aqui, é a hora de você vir. Igreja, estenda as mãos. Pai, eu coloco esses corações no teu coração, Senhor, e desligo de cada um deles todo o poder das trevas, e ligo, Deus, cada um desses corações ao teu coração, para que a partir de agora, possam viver como filhos, amados, queridos e perdoados pelo Senhor. Que a tua paz os envolva, para que a partir de hoje, Senhor, um milagre do novo nascimento seja realidade, ou a festa na casa do Pai, por esse que volta aos seus caminhos, seja, Senhor, tão gloriosa. Deixa, ó Pai, essas vidas, ó Pai, sob os teus cuidados, e queremos, ó Pai, como igreja, cuidar deles com teu amor e misericórdia, em teu precioso nome. Amém. Amém. Olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. É algo por fé. Tudo será novo para você. Até uma nova família você terá. Somos nós, uma nova família. Queremos cuidar de vocês com carinho, com muito